não serão poucos. Aleluia. 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 Vamos rezar. Pai, muito obrigado por esta bênção incrível. Somos gratos pelo seu grande poder que está em ação esta noite. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Guia-nos, Espírito Santo, neste acampamento que já estamos aproveitando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se sentar. Por favor, sentem-se. Aumentem o volume para eu não precisar gritar. Tudo certo. Obrigado. Lindo. Bem, estou animado por estar aqui. Este acampamento foi cancelado, adiado, cancelado, adiado, mas finalmente estamos aqui pela graça. Tudo certo. Agora, o nosso tema é: por que esta igreja não está funcionando? Tudo bem. Então, neste breve tempo que temos, queremos analisar. Aumente o brilho para mim, aumente o agudo, por favor. Tudo certo? Queremos analisar por que a igreja não funciona. Você sabe, a gente diz que as igrejas estão funcionando, mas quando você entra nas coisas da igreja, percebe que muitas igrejas não estão funcionando como deveriam. E então, como dizem na escola, quando você recebe o boletim, sempre há espaço para melhorar. Não é verdade? Sempre há espaço para melhorar. E há muito espaço para melhorar. E então temos que ter uma visão para fazer grandes coisas para o Senhor. Amém. Sabe, há muitas e muitas coisas que eu realmente disse no passado e que, sinceramente, eu gostaria profundamente que não fossem verdadeiras de forma alguma. Como coisas na Bíblia que eu preguei e disse, eu queria que não fosse verdade, mas é verdade. Sim. Sim, quer dizer, anos se passaram. Começamos a pregar e a ensinar. Somos mais jovens. Eu tinha 25 anos quando me tornei pastor. E eu sou cristão há muitos anos, servindo fielmente ao Senhor e trabalhando na igreja. Você simplesmente não acredita que a vida passe a oportunidade de fazer algo realmente significativo e verdadeiramente preciosa também passa junto com a vida. Mas não é só a oportunidade de fazer algo, mas a oportunidade de fazer bem, sabe? E de fazer muito melhor. Sabe, toda vez que falo com alguns dos nossos missionários, penso que muitos daqueles que estiveram no campo missionário e retornaram a Gana sofreram de depressão. Sim, notei que muitos deles sofrem de depressão. E uma das razões para a depressão é que, veja bem, quando você realmente mora em outro país e então migra radicalmente, o que acontece é que é como se uma nova vida de fato começasse. Você vê, quando eu morava aqui, essa era a minha vida. Quando você muda para outro país, é como se outra vida começasse. Você está me acompanhando? Então é quase como se uma vida que você costumava viver morresse. E então, uma nova vida começa. Então você tem a chance de olhar para trás, para a sua vida antiga, e meio que avaliar.
E a maioria dos missionários que volta olha para trás com arrependimento. Você vê arrependimento, não o arrependimento de que não deveriam ter ido para o campo missionário, mas de que poderiam ter feito muito mais. Sim, recentemente, missionário na África. E ele voltou para Gana. E eu perguntei, você foi bem? Ele disse, não, eu não fui bem. Eu perguntei, que nota você se daria? 30%. E eu estive lá por anos e anos, anos e anos. Mas eu acho que é porque, quando você envelhece, seu raciocínio geralmente não envelhece. E suas percepções e crenças também não crescem. Você sabe, as crenças não desaparecem. Se é que desaparecem, às vezes elas se tornam um pouco mais fortes. Então você ainda acredita em Deus, mesmo estando no ministério por tantos anos. Você ainda acredita mais fortemente, às vezes até mais radicalmente, se você permanecer nesta igreja por algum tempo. Você acredita em certas coisas e acredita cada vez mais radicalmente. Por causa disso, você não reconhece que está envelhecendo. Não sei se você entende o que estou dizendo. Sim, estar vivo na Terra é como estar em um voo que está fazendo uma longa viagem. Sabe, outro dia eu estava voando de Santiago, no Chile. Sim, você vai estar lá. Eu estava voando de Santiago, no Chile, para Auckland, na Nova Zelândia. Então, se você olhar no mapa, vai ver que é a América do Sul, lá embaixo, bem ao sul. E aí o avião decola sobre a vasta água do oceano e só volta a ver terra firme quando finalmente chega na distante Nova Zelândia. O tempo todo, 12 horas e meia ou algo assim, direto. Agora, quando você está nesse avião, vê que o voo sai à noite. Então está tudo escuro. Olhar para fora não adianta. Entendeu? Olhar para fora não adianta. Você não vê nada. E assim vai, sem parar. E você nunca sabe onde está, a não ser que pergunte para alguém ou olhe na tela onde você está. Porque não parece nada diferente. Se você está no começo, não importa se você está no fim, na metade do caminho, sobre a água ou sobre a terra, a sensação é a mesma. Sim, e é assim quando estamos vivos. Tem a mesma sensação. Não me sinto mais velho. Eu não sinto. Não, 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 não. Por favor, não me sinto mais velho. Você vê, não me sinto mais velho. É a mesma sensação que tenho sobre o ministério, sobre o trabalho, sobre o que fazer. Porque eu não sinto que, sabe, eu sou um homem velho. Não. Não sei se eu pareço um homem velho para você. Mas o que acontece é que você ainda está continuamente progredindo em sua jornada em direção à linha de chegada final. Mesmo que você tenha exatamente a mesma coisa, como um voo, você vai estar no voo continuamente. Sim, não muda nada. Você nem percebe. Agora, você já está aqui há cerca de 3 horas.
se começou às 8. Agora, você tem uma calculadora? Tenho. Quanto é exatamente 3 vezes 107.500, aproximadamente? É. 322.500. Essa é a distância que você percorreu desde que sentou aqui. Você se moveu 322 mil quilômetros desde que entrou nesta sala. Você sabia disso? Por que você está se movendo 107.500 quilômetros a cada hora? Porque essa é a velocidade da Terra enquanto ela gira em torno do Sol. É 107.000 quilômetros por hora. Então você vê, embora a Terra é lisa e não é pequeno, você vê, os planetas estão se movendo muito rápido. Os planetas são mais rápidos que balas. Sim, os planetas são mais rápidos que balas. Uma bala não viaja a 172.000 quilômetros por hora. Mas a razão pela qual você não sente isso. Quantos querem saber por que você não sente isso? Você quer saber por que não sente a velocidade? Eu vou te contar. Quer dizer, não é um problema. Eu posso te dizer a velocidade. A razão pela qual você não sente que está se movendo é a mesma razão pela qual, quando você está em um avião, e o avião está se movendo entre 800 quilômetros por hora, 800 a 1.000 quilômetros por hora. Então isso significa que em 1 hora você se moveu 1.000. Ele se move 1.000. Essa é a velocidade. Olha a velocidade: 950, 1.000, 1.050. Chá. Estável. A razão é porque tudo dentro do avião está se movendo na mesma velocidade. Então, a xícara, a água, o chá, o açúcar, sua mão e a pessoa sentada ao seu lado também estão se movendo. Por causa disso, você não vê nenhum movimento. É como se nada estivesse se movendo, mas é porque tudo dentro do avião está naquela velocidade. Se não se movesse naquela velocidade, você não chegaria a Londres em 6 horas. Você não conseguiria chegar lá. Tem que se mover naquela velocidade. Mas enquanto se movendo, não sente nada. É assim que, desde que chegamos, nos movemos 107.000 quilômetros por hora. Essa é velocidade. Enquanto me vê agora, me movendo. Eu estou me movendo, sim. É um movimento sério, mas você não sente. É assim com a sua idade, é assim com a sua vida. Ela acaba, sabe? Mas você não sente nada. Sua oportunidade está acabando bem diante dos seus olhos e você não sente nada. Todo dia parece igual. É isso que estou dizendo, que mesmo no avião, a não ser que você confira, tudo parece igual. Tudo é igual. Recentemente, eu estava voando de Singapura para Londres. Foram 14 horas, sim, tudo era igual. Sim, a menos que você olhe para o relógio. Você não pode saber disso. Você chegou tão longe. Tudo está se movendo. Então, sua oportunidade de fazer o bem, não apenas de fazer algo para Deus, mas de fazê-lo bem. Estou lhe dizendo, já lidei com muitas travessuras. A maioria deles está deprimida. E esta é a razão. A razão é que eu poderia ter feito melhor. Muito melhor. Você sabe? Ano passado orando, alimente minhas ovelhas 2 vezes. Eu disse, alimente minhas ovelhas. Eu disse, Joe, vou alimentar suas ovelhas.
Então decidi fazer acampamentos. Então este é o 12º acampamento que participo este ano. E ainda assim, não é nada. Você nem consegue sentir. Este é o 12º acampamento que participo este ano. Na verdade, era para ter sido o 13º, mas precisei cancelar um. Então este é um acampamento número 12. Eu não alimentei minhas ovelhas. Por que eu ficava pensando comigo? Por que em um ano eu não consigo fazer 12 acampamentos? Digamos, um por mês. Todo ano passa e eu nunca faço algo como 12 acampamentos. Às vezes 2 acampamentos. Às vezes um só. Às vezes 3. Então eu olho para trás e só me pergunto isso. Eu não entendo. Mas mesmo tentando fazer isso, é bem difícil. Por que de um acampamento para o outro? Um acampamento não é um culto de domingo. Sim. Eu acho que quando chegarmos ao céu, o problema não vai ser que não trabalhamos para Deus. Porque se você está na UDI nesta igreja, você vai ter alguma lembrança de ter trabalhado para Deus. Mas eu acho que o problema vai ser, será que trabalhamos bem? Sim, é isso. E poderíamos ter feito mais ou melhor? Sim. Raramente vejo alguém que esteve no campo missionário e não o tenha feito. Arrependimentos. Porque era como, quando eu morava neste país. É como a sua vida. Porque ir para o céu é como quando eu estava na terra. Quando eu estava em Gana. Sim. Ou quando você olha para trás, você se pergunta, eu poderia ter feito melhor. Muito melhor. Então acredito que nós, como igreja, não devemos nos enganar. Você sabe? Agora mesmo estou vindo de algum lugar profundo em Ashimota. Fui visitar alguém cuja mãe morreu. Então eu fui lá antes de vir para cá. Quero dizer, enquanto eu dirigia em alta velocidade, porque eu realmente precisava chegar aqui, as casas em Gana, as áreas, nem mesmo as ruas, a enorme e vasta e impressionante quantidade de pessoas que tem nesta cidade. A única cidade que pode verdadeiramente nos desafiar é Lagos. A única cidade que pode nos desafiar é Lagos. É uma cidade imensa. Enquanto dirigíamos, eu disse, é aqui que estão os votos. É aqui que acontece a votação. Há milhares, há milhões de pessoas na África. Então, nossas igrejas minúsculas, elas não são boas o suficiente. Sim, elas não são boas o suficiente. E muitos de nós, pastores, eu não quero, quer dizer, nós temos uma parede onde fizemos uma placa em homenagem aos pastores que já falecidos partiram. Todo pastor que parte deste mundo, nós temos uma parede de lembrança. E nós temos uma placa. Para essa pessoa, sim, então nós temos isso. Nós tínhamos isso no Codes. Mudamos para Mampo Parede Linda. Porque nós lembramos de cada pessoa e qualquer contribuição que você tenha feito. E eu estou te dizendo, no dia em que seu nome aparecer em uma dessas placas, que você já se foi. Guarde minhas palavras. Não é que você não tenha tentado. Você poderia ter feito mais, melhor, algo maior.
E eu sei que você olha para trás e diz, ai. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não consegui fazer as coisas funcionarem melhor? Por quê? Por quê? Então, minha oração é que neste acampamento você não discuta com o tema. Quando eu digo por que essa igreja não está funcionando, e você vai pensar na sua cabeça que esse tema não se aplica aqui. Este ponto específico não se aplica aqui, mas outros temas e conceitos importantes se aplicam, sim, neste contexto. Ah, porque isso é só para, quero dizer, aqueles em qualquer lugar, sim, mas aqui, pela graça divina, pela graça, está funcionando perfeitamente. Não, 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 não. Pastores dizem de tempo integral. E o pastor Leibo tem uma igreja maior que a igreja de tempo integral. Sim. E você diz que é em tempo integral. Sim. Ah, você diz que é pastor. E nós temos algo chamado de constante de Poement. É uma nova terminologia na igreja. A maioria de vocês não conhece isso. E a constante de Poement, quando você atinge um certo número na constante de Poement, você deve ser removido ou receber um cartão vermelho de alguma forma. Sim. Coine constante é um cálculo. Quando fazemos esse cálculo, ele sempre revela os pastores que não estão corretos. Sim, eu apliquei isso a todos os meus bispos. Eu tenho uma lista de bispos a constante de Poem. Eles nem sabem, e eles têm a constante de Poem para todo mundo. E tem essa seção que está no vermelho. Sim. Você ouvindo? Posso fazer melhor? Agora, tem algum missionário aqui que vai dizer que o que estou falando é verdade? Ex-missionários. Não, não estou perguntando se há ex-missionários. O que eu quero dizer é, há algum ex-missionário que acha que o que estou dizendo é verdade, porque alguns podem não pensar assim. Sempre, mas se estiverem, eles deveriam levantar a mão e até mesmo caminhar até mim. Sim. Ah, eu tenho uma aqui. Ah, você também é um ex-missionário. Bom, algum outro ex-missionário? Quem acha que o que estou dizendo é verdade? Se não quero nenhuma discussão aqui, eu imploro, por favor, existe algum outro missionário? Ah, tem mais alguns missionários. Nossa. Ok, dê-me um microfone. Sim, vamos começar com um bispo. Ele é um missionário. Sim, o que você está dizendo é muito verdade. Eu estava em Lubumbashi para. Você era o quê? Eu estava em Lubumbashi. Lubumbashi? Sim, por favor, por 2 anos e meio. 2 anos e meio. E quando saí, nem conseguia falar a língua direito. Para começar, é o principal para ganhar almas. Mas eu falava inglês. Olhando para trás, eu poderia ter aprendido me saído bem. E a frequência média durante 2 anos e meio foi de cerca de 90. 90? Sim. Não é verdade. Não está correto. Não são 90. All de todos. Não são 90 de jeito nenhum. Tenho uma foto de Lumumbashi hoje.
Lumumbashi com nossa primeira igreja do amor. Agostinho, sua igreja nunca teve 90 membros. É por isso que resgatamos você daquele lugar. Sim. É por isso que resgatamos você daquele lugar. Não venha e comece qualquer coisa por mim. Vamos interromper o comitê e chamar o escritório de dados para vir agora mesmo. Por isso que eu disse que não quero ninguém que discorde de mim, sem discussões. Não quero discutir aqui porque temos os dados de frequência e renda dos últimos 25 anos. Podemos puxar isso no nosso banco de dados. Sim, estamos usando um banco de dados internacional. Sim, temos a frequência e a renda de todo mundo dos últimos 25 anos. Sim, podemos mostrar. Então nem comece. Por que você faz isso? Alguém deveria trazer um pouco de água. Você acha que é bispo? Então traga a água. Não, abra a boca dele. Da próxima vez, fale a verdade. 90 membros. A frequência média foi de 90 membros. Abençoe. Eu não te conheço. Quem é você? Vir. Você é missionário onde? Evans. Você é missionário onde? Zimbábue. Sim. Então, não é uma reunião. Não é uma discussão. Se não, eu imploro, você estraga a pregação. Então, fale. Bispo, é verdade. O que é verdade? É verdade porque passei pouco tempo. O que é verdade no que estou dizendo? De modo geral, tudo que estou dizendo, o que é? Verdade? Que eu poderia ter feito mais. Você poderia ter feito mais? Sim, eu poderia ter feito mais do que eu fiz. Me deram uma congregação em Goodville. Sim. E a frequência média observada e registrada era de aproximadamente 20 batimentos por minuto. Especificamente, era por volta de 20. Mas quando tive que sair, não consegui passar desse número. Mas quando olho para trás, vejo que havia mais oportunidades de fazer mais do que isso. Apenas. Não poderia. Ok. Você tem algo a dizer? Sem discussão. Você falou sobre depressão. E acredito que ter tido o privilégio. Foram em missão. Fui o primeiro em Ugomusho. Fui o primeiro missionário em Ugomusho. Ugomusho, sim, na Nigéria. E eu comecei uma igreja. Eu era assistente. Em um ano, tínhamos só cerca de 15 pessoas. Então, depois de um ano, me mudei para Benin City para ajudar o reverendo OJ lá também. No total, passei 2 anos e meio na Nigéria. E olhando para trás, eu poderia ter feito muito melhor do que a experiência que tive lá. E hoje, não há igreja em Novo Almoço. Não tem nada lá. Não tem nada em Benin City. Depois, me mudei da Nigéria para Serra Leoa. Ok, então essa foi sua vida em Serra Leoa. Sim. Então, em Serra Leoa, nos meus 2 primeiros meses, tive o privilégio de estar em Makeni para começar uma igreja lá, que depois um missionário veio assumir, mas não chegávamos nem a 10 pessoas. Então, voltei para Freetown. Vim para Jue para começar a igreja de Jue, onde fiquei por cerca de 8 meses. Fiquei lá por cerca de 8 meses. E nossa presença não foi maior que 25. Então, não. Você veio a Bo para a cruzada. Sim. Falei com você em Bo. Sim. Sim. Então, quando você olha para trás, você sente deprimido, às vezes. Porque minha primeira mordida na vida é o trabalho, é obra de Deus. E foi isso que você nos expôs.
Sim. Da junção da cobra. Se eu não quiser trabalhar entre vimos a Snake Junction, a sinalização, e minha esposa disse que conheceu alguém que chegou ao meu ponto. A pessoa não conhece o acampamento. E a pessoa disse que o nome que está ali porque sempre passam cobras por aqui. É por isso que temos o nome Snake Junction. Então eu disse à minha esposa que aquele era meu primeiro acampamento de Alos. Tive o privilégio de estar presente, sim. Onde está sua esposa? Então venha, venha. Você também está no campo missionário. O que estou dizendo não é verdade para você. Por isso você não se apresentou. Assistente. Assistente, então ajude-o a falar e a compartilhar. Papai, que é verdade porque alguns meses atrás estava aqui com a mamãe conversando sobre algo, nossas missões. E disse, é por isso que amo missões e tudo mais. E ela disse, quanto a você, seu problema conosco é porque nós mudamos ou o ebola aconteceu. Você teve que se acalmar. Mas como você falou sobre a oportunidade, se ficássemos lá por mais tempo, poderíamos ter feito muito melhor. E eu digo para mim mesmo que tenho certeza de que você teria chamado eles de volta. Eles disseram, tudo bem. Eu disse, torne-se quem você pode se tornar, mas você foi além disso. Mas não tivemos essa oportunidade de ficar lá por mais tempo, e é algo que ainda desejamos. Sim. Raramente você encontra alguém que foi e não olha para trás. Porque, de certa forma, é como a sua vida. Explicar. É como uma fase da sua vida. Agora não está nessa fase. Olha para trás, no que eu estava pensando. Por que eu não fiz melhor? Já passou pela sua cabeça por que você não fez melhor? E o que você pensa quando isso passa pela sua cabeça? Quando isso passa pela minha cabeça, o que me vem à mente é que tem muita coisa que eu poderia ter feito melhor. Há muita coisa. E é como se eu não pudesse comprar aqueles tempos de volta. Sim, veja, é disso que estou falando com o céu. O céu está chegando, e quando chegarmos ao céu, será, mas eu moro lá. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz algo muito melhor? O que eu estava pensando? Sim. Você se arrepende de não ter adquirido o terreno? Não sei. Qual era o problema em Boa? Aterrisse alguma coisa. Essa era Joel. Sim. Desenho arquitetônico. Alguma coisa. Sim. O que era mesmo? Você Se arrepende de não ter feito isso? terreno em Joel. Na época do reverendo Tamba. Então, na verdade, era o terreno dele. E foi isso que deu o problema. Mas a gente refletiu sobre você no livro. Sim, nós Ponderou o que e por quê. Ele era. ponderou. Fiquei pensando profundamente porque eu realmente deveria ter escolhido o projeto do terreno específico. De alguém? Sim, por favor. Fazendo o que? Vindo até aqui para ver a pessoa. Ou ligando. Ligando para a pessoa sim e você não ligou, ou você ligou e eu realmente não liguei. Eu absolutamente não liguei de fato. Entendi. Você não conseguiu. Sim, você não fez. Mas por que você não se oferece para essa? Por que não? Porque senão você não consegue corrigir. Se você não vê, não consegue corrigir. O Air France voou do Rio de Janeiro para Paris. Caiu na água. Um avião cheio de pessoas. Quando caiu na água, o que é muito incomum, estava na parte mais funda do mar, do oceano. Tipo, abaixo são cerca de 16 quilômetros até o fundo. Você consegue imaginar uma milha?
Abaixo é mais profundo que a montanha mais alta. Sim. Mas quando o avião caiu lá, eles enviaram navios de busca, e então enviaram submarinos nucleares e cápsulas nucleares e robôs especialmente projetados para encontrar a caixa preta muito importante. Porque se um avião cai assim, talvez o próximo realmente também possa fazer isso. Então eles fazem de tudo para descobrir a causa. Descobrir a causa. Apenas para evitar outro acidente. É a coisa mais importante. Sim, olha só isso. Imagina um avião. Não é. É porque foi à noite. Alguém está inventando histórias. Então você precisa saber. Quando você não é aberto, eu deveria ter feito isso. Você não está curado do motivo que te trouxe de volta para casa. Eles precisam perguntar, pois você não concorda ou enxerga. Ah, sim. Mais alguém? Quem? Que também está em Uganda. Como ele se sente? Quantos anos você ficou em Uganda? 6 anos e meio ou 7 anos? 7 anos. Sim, então, como você disse, é como se fosse outra vida. Deixe-se for. E talvez eu veja as coisas mais claramente do que quando eu estava no meio de tudo isso. Você sabe, e nublado por muitos problemas que na verdade não são absolutamente nada. Você poderia ter feito melhor. Muito, muito melhor. Muito, muito melhor. Você era mais jovem. Eu era mais jovem. Sim, eu era realmente. Cerca de 25. Você tinha 25 anos. Vejo cabelos grisalhos. Você está ficando mais velho. 40. 41. Sim. Então agora você olha para trás. Veja, o que estou dizendo é uma profecia. O que estou dizendo é uma profecia. Foi o que aconteceu. Todos nós aprenderemos. Entende? Estou aqui. Meu Deus. Não posso voltar. E então você se pergunta, o que eu poderia ter feito melhor? Sim, essa é a essência deste acampamento. Então, todos vocês missionários, se vocês me perguntarem, existe um sentimento que eu tenho por vocês tão forte que eu gostaria que vocês, como se quisessem, tivessem essa chance de novo. Sim. Mas veja, não batam palmas. Porque eu não acho que o bispo Copes queira voltar para Lumumbashi. A maioria dos missionários não se sai bem. Sabe, talvez eles não se saiam bem. Vocês também, missionários de Gana, estão aqui. Levante a mão se você é missionário em Gana. Você é quem? Quem é você? Líderes Bacenta. Vocês todos são líderes Bacenta. Quem é você? Vocês são pastores de onde? Aprendiz. Então eu digo missionário de Gana. Por quê? Você não. Missionários de Gana, levantem a mão. E esse lado? Sim. Muitos não se saem bem. Depois, mais tarde, eles vão dizer que trabalhei por 18 anos. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Trabalhei por 18 anos na igreja. Eu não vejo. Eles não pagaram meu INSS. Eles não fizeram isso. Não temos dinheiro para isso. Não temos carros. Não temos nada. Com o dinheiro de quem é para comprar um carro? Quem deve pregar e levar as ofertas a sério? Pregando,
fluindo, recebendo ofertas 3, 4 vezes. Falo sério. Nunca contei essa oferta antes. Não sei. Não sei onde fica. Nunca vi isso antes. Não ganho nada com isso. Não importa se a oferta é grande ou pequena. Isso não muda nada para mim. Sim, o que eu estou fazendo é o trabalho deles. E eu sei que vamos usar dinheiro para tantas coisas. Quem deveria receber dinheiro e comprar um Land Cruiser para você? De quem será esse dinheiro? De quem será esse dinheiro? Sim, eu sou o maior defensor de que todo bispo deveria usar um Land Cruiser novo. Mas de quem será esse dinheiro? De quem será esse dinheiro? Você anda pelas igrejas, sem portas. Eles estão lá dentro há tempos. Você vê, sem portas, sem luzes. Eu me lembro que no norte, um dia chamei minha secretária. Eu disse, vamos construir. No norte, naquela época, isso foi há uns 14, 15 anos atrás. Eu disse, vamos construir 100 igrejas no norte. Então começamos. E estávamos fazendo de um jeito. Ei, nós construímos colunas, vigas, telhados. Enviamos uma empresa de Acra para ir ao norte e cobrir todos eles. Muito caro. 9 anos. Fui fazer uma cruzada em Pasa, Panda e Tatali. Sim, Tatali. Então fiquei em Tatali 3 dias. Fiquei em Pasa 3 dias e dirigi de Tatali para Endi, de Endi para Tamale, de Tamale a Salaga, Salaga até Bimbila e descendo até Pasa. Oh, sim! Durante toda a noite, condução em movimento, e vi as igrejas que foram construídas há 9 anos. Cabras. Havia cabras dentro das igrejas. O pastor nem sequer colocou um bloqueio. Sem porta. Uma porta custava 1.600. Eles não vão consertar uma porta. O pastor, eles não consertam uma porta. Nada. Por 9 anos, os prédios estão exatamente como você deixou, exatamente como fez a estrada Mamoto, exatamente como construiu, exatamente como deixou. Não conseguimos fazer nada. E sabe como descobri? Foi um estudante da UDS, pastor perto de Navrongo. Quero fazer a igreja. Ele mesmo organizou as portas, rebocou o prédio e me mandava fotos. Ele mesmo estava pegando areia do rio e rebocou o prédio. Sim, um estudante. E eu olho para essa igreja, 9 anos. E você vê que as pessoas são fleumáticas, tão despreocupadas, tão relaxadas. A igreja não pode funcionar desse jeito. E veja, quando alguns de vocês estavam no campo missionário, era assim. Vocês são tão relaxados. Uma igreja não funciona com relaxamento. Não funciona só ficando por aí de forma casual, só de bobeira. Nós estamos trabalhando. Olha para mim aqui agora. Olha a hora. Começamos com o culto de manhã cedo. O que significa que comecei no meio da noite? Direto. Sábado. Nosso acampamento terminou no sábado. Eles têm que se mexer. E no domingo eu estou aqui. E estamos trabalhando. Não estamos descansando. E você vê um pastor na igreja receber 1.600 oferendas, uma porta de metal. Ou até mesmo comprar um saco de cimento e gesso. E você tem tantas igrejas, cheio de pastores que são tão casuais, tão relaxados, descontraído. É por isso que eu disse que quando você chegará ao céu, você olhará para trás e dirá: no que eu estava pensando ou não consegui ver as horas. É por isso que digo que a vida é como se você estivesse em um voo.
Você nunca sabe se está perto ou longe. Muitas vezes eu já estive em um voo. Eu perguntei para a aeromoça, por favor, quanto tempo ainda falta? Aí, às vezes, ela dizia 6 horas. O quê? Mais 6 horas. Tempo de voo? 8 horas a mais. Por que já se passaram 14 horas? E 3 horas. Ei, já fomos longe. Não tem como perceber o fim da sua jornada. Não tem como sentir isso. E você olha para os pastores e para as igrejas. E você só observa, só se admira. Nenhuma motivação. Causas de pobreza intratável ou incurável. Não é possível tratar isso. A falta de um desejo genuíno e profundo por uma vida melhor, que é a ausência completa de motivação ou de interesse verdadeiro. Por isso dizemos que a primeira e mais fundamental razão para o crescimento contínuo da igreja é a visão ardente ou o desejo e a visão ardentes. Isso não existe. Igreja após igreja após igreja, você vê o pastor, e é como se você quisesse culpar alguém. Essas são as causas. Dependência dos outros. Mentalidade de dependência. Dependência de ajuda externa. Essas são as causas no capítulo 4 do livro. Aquele que tem, terá mais, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Capítulo 4. Causas da pobreza intratável, a falta de conhecimento. Número 2, falta de boas habilidades. E número 3, preguiça. Não preguiça no sentido da língua inglesa, mas preguiça caracterizada por passividade, falta de desejo por uma vida melhor, dependência de ajuda externa, mentalidade de dependência, falta de bom treinamento. Falta de motivação, e está lá. E você percebe que está preso nessas coisas que foram descobertas por estudos estatísticos. Que pessoas que não se saem bem, essas são as 3 coisas com as quais elas têm problema: falta de conhecimento, falta de habilidades, boas habilidades, e a preguiça caracterizou por uma realidade surpreendente de falta de interesse. Olhe para mim agora. É da igreja que eu preciso? Este salão está cheio. O bispo Interval esteve aqui. Este lugar está cheio. O bispo Sam esteve aqui. O lugar inteiro estava cheio. O bispo Steve Azari esteve aqui. O lugar inteiro estava cheio. O bispo Ed esteve aqui. Este lugar inteiro está cheio de pessoas. O que é que eu estou procurando? Então, o que você quer? É dinheiro? Eu não trabalho por dinheiro. Eu não trabalho por dinheiro. Eu não trabalho por dinheiro. Existe uma motivação dentro de mim, sabe, para o trabalho que eu faço. Não é sobre dinheiro. Ah, não, de jeito nenhum. O que eu vou ganhar vindo aqui? Desde o meio da noite. Falta de desejo por uma vida boa, falta de motivação, falta de esforço, preguiça. Então você vê igrejas e pastores que poderiam ter sido muito melhores mesmo, poderiam ter feito muito mais. Mas eu só estou te dizendo desde o começo que vai chegar um dia em que você não estará mais neste mundo e vai ser exatamente como nossos missionários, que um dia estiveram em outros países. E agora você está em um novo país, céu graça. Então, quando você chegar lá, o arrependimento pode ser muito profundo. Eu queria ter feito isso, eu queria ter feito isso. Não sei o que pensava. Conversava com meu jovem em Serra Leoa. Você tem entendimento do fato. Até que seu entendimento esteja correto, enxergar, pois sou líder e você está sob minha liderança. Entender o porquê da remoção.
Por que você foi transferido? Você precisa entender isso. Sim. Veja, algumas pessoas dizem que foram demitidas injustamente. Mas é a sua opinião que você foi demitido injustamente. Você tem essa opinião de que foi demitido injustamente. A pessoa que te demitiu acha que já deveria ter feito isso há muito tempo. E que até já passou da hora. Sim. Até que sua mente esteja alinhada com a realidade do diagnóstico, não haverá mudança. Se te mandarmos de volta, com carro e casa, você verá a igreja acabar sob sua responsabilidade. Não, você não consegue nem comprar combustível para o carro. Veja, por isso os brancos aprenderam a perder tempo tentando ajudar pobres. Eu vi um pastor que me escreveu perguntando se eu precisava de um carro. Não me peça um carro. Eu não sou fornecedor de carros. Eu não vou te dar carro nenhum. Eu também aprendi, assim como a Europa aprendeu, que você não deve dar presentes para as pessoas. Venha dar presentes para a Gana. Que dinheiro é que nós já não tivemos? Que dinheiro é que nós já não tivemos? Na Covid, deram pra gente mais dinheiro do que para qualquer outro. Que dinheiro é que nós já não tivemos? Que cacau é que nós já não tivemos? Que ouro é que nós já não tivemos? O que? Recentemente eu estava em Manquezin. Sim, Manquezin, de todos os lugares possíveis e imagináveis, um local que eu realmente não esperava visitar e que me surpreendeu bastante por estar lá. E eu rezei. Terminei de rezar em um pequeno grupo ali. Então um homem veio me ver. Ele me disse, eu trabalho em Houston. É Houston? Sim. Eu disse que trabalho em Houston para a NASA. Um foguete. Sim, um homem idoso. Ele disse que eu trabalho lá há 30 anos. Sim, ele disse que é lá que eu trabalho. E ele disse que tudo o que você está dizendo é verdade. Quanto mais eles descobrem as estrelas e os planetas, mais eles nem acreditam em Deus. É incrível. Sim. Gagnon está trabalhando mais na NASA. Meu próprio pastor, um dos nossos pastores, trabalha para a NASA. Ele sempre me conta o que está acontecendo. Então vamos para Marte. Estamos fazendo isso. Recentemente ele estava me explicando por que eles não conseguiram ir para Marte. Ele estava me explicando. A inteligência de Gana, todos os seus presidentes com diplomas em altos cargos e posições. Nossos presidentes não são comuns. As candidatas à eleição em Gana não são comuns. Foram Oxford, Harvard, Yale, Sorbonne, qualquer nomes. Sim. Sim, talvez isso também não me animou a mandar meus filhos para esses lugares. Quando meus filhos chegam, você vai estudar em Dansoman. Não mudou Gana. Não faz diferença. Sim. Só vai para a escola em Dansoman. A gente tem isso. É por isso que agora não fazemos isso. Pega dinheiro e diz, aqui está dinheiro. Aqui está isso. Isso não vai levar a nada. Você só vai destruir. Gana está em nossas mãos desde 1957. O que fizemos? Nem mesmo uma estrada de Accra a Kumasi. Essa é uma estrada de Akira de Kumasi. Existe um motivo. Agora estamos a 1 ano e 3 meses das eleições. Sim, estamos a 1 ano e 3 meses das eleições. Em 1 ano e 3 meses, Gana já vai estar fervendo por causa das eleições. Sim, a gente não consegue fazer nada. Eu te dei milhões para fazer isso. Você não consegue fazer nada. Então, te dando dinheiro e tudo mais, se você não consegue pegar 1.600 para fazer uma porta, enquanto você está na igreja, cabras entram por 9 bons anos. É por isso que os brancos pararam de dar dinheiro para as nações africanas. Eles preferem construir armas balísticas. Balísticas nucleares, feitas para matar pessoas, e vendem.
Eles ganham mais dinheiro do que vindo para a África pobre, porque uma nuclear, se eles pegarem uma, só uma. Quer dizer, ele pode fazer a estrada de Accra para o corredor leste, para o corredor Kumasi, para o oeste. Apenas uma arma. Well, Porta-aviões. Ele transporta 1000 aviões. 1000 é mais que um aeroporto, movendo-se com energia nuclear. Eles têm submarinos. Quando eles afundam, eles não saem por meses. Eles estão debaixo d'água, indetectável. Com armas nucleares, eles podem atacar qualquer lugar. Eles fizeram isso. Quero dizer, milhões e milhões e milhões e milhões. Sim. Eles olham para nós como se estivéssemos dizendo, precisamos do FMI, precisamos disso, precisamos disso. Eles apenas olham para nós. Nós somos tão... Eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Mas é assim que nos comportamos na igreja também. Poderíamos ter feito muito melhor. E qualquer um que não concorda comigo, você é o exemplo típico de alguém que não é progressista e é um exemplo típico do que estou realmente falando. É por isso que você não concorda comigo 100%. Sim. Então, por que essa igreja não está funcionando? Não diga isso. Isso não se aplica. Talvez isso se aplique à denominação Jesus é a resposta ou talvez a outra denominação. Mas aqui as coisas estão funcionando. Você deve dizer a si mesmo, Senhor, quando tudo isso acabar, eu não quero dizer que quero voltar e fazer ainda mais. Sim. Não quero dizer que quero fazer melhor. Todos os missionários estão dizendo a mesma coisa, e alguns deles ainda estão arrumando desculpas. Alguns estão dizendo, não, eu só fiquei lá por 2 meses, mas se eu tivesse ficado mais tempo. Hoje em dia, não tiramos tempo para retirar as pessoas dos lugares porque não queremos que elas fiquem por muito tempo. E depois, mais tarde, você vai se orgulhar dizendo que não tem nada, que esteve no campo missionário, que, por muito esforço, está aqui há tantos anos. Olhe para nós, não temos nada. Você está em Accra fazendo compras e curtindo, enquanto nós estamos morrendo aqui no campo missionário. Você vai se gabar na televisão dizendo que tem igreja aqui e ali, sem saber que estamos morrendo aqui, estamos sofrendo, não temos nada. Sua boca parece a de um sapo, estou te dizendo. Não mencionei seu nome, mas sua boca parece a de um sapo. Você está sofrendo? Então vá embora logo, vá embora logo. Você vai ver, todas as pessoas que reclamaram e disseram que não eram como você, depois que saíram, deveria ver como estão empobrecidas. Eles gostariam de poder voltar, eles eram abençoados, eles tinham um emprego, eles tinham oportunidade, agora eles perderam tudo, eles jogaram tudo fora como filho pródigo, eles jogaram fora suas vidas, seu ministério, tudo deles se foi, sim. Aquilo que você está amaldiçoando e insultando, era a sua vida, era tudo que você tinha. Vá procurar emprego em outros lugares para ver. Desde que a igreja começou, tantos bancos já faliram, tantas empresas já fecharam. As pessoas achavam que estavam trabalhando aqui. Eu trabalho aqui, faço isso, estou lá. Gerente de banco de areia. Te digo, depois de um tempo, vê castelos e bancos de areia levados pela água. A igreja seguindo. Ela se dividiu em denominações. Então, todos de pé, por favor, todos de pé, cada um em pé, cada um em pé. Hoje é domingo, então eu só quero dizer, não quero dizer, eu quero voltar. Sim, então esta mensagem é para algumas poucas pessoas que querem ouvir. Não sei se muitas pessoas estão ouvindo, mas estou lhe dizendo. Você pode perguntar a cada missionário e nos dizer a verdade. Você se arrepende? Eles dirão que me arrependo. Aqueles que são verdadeiros, dizem eles, eu me arrependo. Qual a porcentagem? Pergunte a eles qual porcentagem você dará a si mesmo em termos de maques. Comece com quem em Uganda. Qual é a porcentagem quando você olha para seu trabalho em Uganda? 15.
15%? Talvez. Sim, ele está dando a si mesmo notas que ele está dando a si mesmo 15%. Bem, a outra pessoa perguntou. Ele deu a si mesmo 30%. Então você foi ainda mais baixo. Passe o microfone para o próximo. Eu sei que tem um aqui. Cerca de 10. 10%. 10%. Isso é 10% Marxes 10%. Por ti. Enquanto estou aqui, estou lembrando de quando uma vez Bishuoi veio nos visitar e então ele perguntou à igreja que alugamos se ela era usada por outras pessoas. A igreja fica lá de segunda a sexta, exceto no domingo. Não é aceitável. Eu lembro que não podemos alugar uma igreja e não fazer nada além do culto de domingo. Você é em tempo integral. Você diz que é em tempo integral. Nós não temos carro. Nós não temos isso. Nós não vamos mandar nenhum carro. Nós nunca vamos mandar nenhum carro para vocês. Vai ficar assim mesmo. Preferimos usar o dinheiro para fazer armas nucleares e explodi-las. Porcentagem. 10%. 10%. Você tem que explicar os 90%. Você não pode simplesmente ficar dando nota baixa, Max. Ele está se dando 10% pela vida em Serra Leoa. Então, quantos pontos você vai se dar pela vida em Abril ou pela vida onde você está? Aqui está outra oportunidade chegando. Então nos diga por que você tirou 10% de 9, 10 de 100. Porque outros tiveram oportunidade semelhante. Eles fizeram muito melhor. Eles fizeram muito melhor. Sim. Próximo. Dou a mim mesmo 20%. 20%. Ok. Por que fiquei pouco tempo em campo? Quando você chega ao céu e Deus diz, você tem 42 anos. Se eu tivesse chegado aos 70, teria feito muito pelo Senhor. Mas foi você quem escolheu. Você me matou quando eu tinha só 40 anos. É isso que você vai dizer no céu. Você me matou. Você me deu aquela doença. Eu nunca mais fiquei bem. Eu orei, mas não houve cura. Era um resgate para que sua alma fosse salva. Sua carne destruída, mas alma salva. E você chega ao céu. Céus, eles não toleram tudo isso. Deus, eles conhecem seu coração. Sim, eles não toleram o céu. Eles vão rezar para que seu raio-x agora esteja correto. Ainda há alguém? Todos eles falaram sim. Então, quantos pontos você vai dar a si mesmo aqui? E agora pergunte ao seu vizinho, quais marcas? De qual cidade você é? Em que cidade você está? Onde está a Denta? A Denta Bedroutafo. Que notas você daria a si mesmo, geralmente, nesta avaliação? Por favor. Eu diria 10%. Não, nós levaremos um parente para ser espancado. Você não pode simplesmente dar uma nota muito baixa. Mas não é vergonhoso esses caras passaram dos 10%? Estou no tempo que só eu só consigo 10%. Não acho certo que as pessoas façam isso. Sim, você pode facilmente ser poet pleasen incrível, não é? Sim. Senhor, como será verdadeiramente quando finalmente chegarmos às praias douradas e ensolaradas, quando tudo realmente acabar e eles levarem você embora e jogarem seu corpo na terra fria, escura e silenciosa, e lá você estará diante da vasta, profunda e infinita eternidade sem fim. E agora toda a eternidade é contínua, agora não tem como voltar.
É por isso que estamos perguntando por quê. Por quê? Por que essa igreja não está funcionando? O que está faltando? E eu acredito que vamos encontrar respostas para todas essas perguntas. Amém. Mas já dei algumas respostas. Sim, sim. As causas da pobreza intratável. Sim, sim. Levante as mãos e agradeça ao Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos glória. Obrigado, obrigado. Manduzal, Jamara, Peio, Azandlo Rataaba Randiana Radico. Ó, muito obrigado, meu amado e querido Jesus, verdadeiramente e profundamente. Cado divers telepihaus lechedim paulhaita bradiga macas radicoiardias empalados chiadem rei. Obrigado, Senhor. Homem do chaparrões entalaban aldia do carité empalado alarradoade empalada chadadeu limo raticaia e tejedo chatradia. Sim, nós te agradecemos, Senhor. Sim, homem de Jesus, nandicheado, mantalagado, radical, ser verde, empaladeado, raeg, preda, entalahada, xeteradia, empando, macas, tele, cincaduia, tepadia, ral, redo, empado, adim, chadia, laia, caduada, micadu, salarindo, empalidado, xirra, empau, xilado, lempiana, raredo, empanienta, ladoade, radec, empano, reia, nantar, franléus. Pai Celestial e Todo-Poderoso, com corações cheios de reverência e gratidão, nós te damos as mais sinceras e profundas graças por tua infinita bondade e misericórdia que se manifestam em nossas vidas a cada instante, por cada bênção e por tua constante presença em nosso meio, que nos guia e sustenta em todos os momentos. Sim, Senhor, nosso Deus e Salvador, aceita a nossa humilde adoração e o nosso louvor, pois somente Tu és digno de toda honra, glória e majestade, agora e para todo sempre. Que a Tua luz continue a iluminar nossos caminhos e a Tua paz preencha nossos corações, para que possamos sempre viver de acordo com a Tua santa vontade e proclamar o Teu nome com alegria e devoção. Amém. Nós te agradecemos, cara, nós te damos graças. Sim, Senhor, mano. nós te damos graças. Sim. Dou-te em nome de Jesus, o nome de Jesus. Nós amamos você. Sim, Senhor. Coloque a mão no coração. Diga, Senhor, eu quero esta vida. Não quero mais olhar para trás. Sim, quero fazer algumas. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Deus o abençoe. Você pode se sentar. Retire sua oferta especial esta noite. Tire-o. Retire sua oferta especial. Esses são os números do Momo e tudo mais na tela. Agora coloque a mão na cabeça. Pai, antes que este acampamento termine, que venha a luz e a revelação. Sim, luz e revelação entram em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Tudo bem. Aleluia! Agora, você sabe o que o número 8 significa? O que é o número 7? O número perfeito de Deus. O número 8 significa um novo começo, porque até 7 dias. E então a próxima semana começa com o 8, e isso é um novo começo. Então,
Uma das coisas que vamos tentar fazer neste acampamento, que vai até terça-feira, eu acredito, é esse entendimento. Sim, é que vamos tentar orar por 8 horas. Sim. Então venha quando a gente vier. Tudo bem, nós vamos orar por outras denominações. Nós demos 21 horas para orar. Sim, mas estou dando a vocês apenas 8 horas como seu dever de oração. Missionários, por favor, fiquem de pé. Eu oro para que vocês tenham um novo começo. Sim. Rezo para que você tenha uma chance enquanto ainda estiver vivo e não estiver batendo em um telhado tossindo. Você tem uma chance e é uma graça. Mas eu quero que levemos isso a sério, todos nós, que Deus quer nos dar um novo começo. Você sabe, o ministério é o melhor trabalho. Não dê ouvidos a ninguém que faça o ministério parecer que não é um bom trabalho, que não paga bem ou que não parece um fracasso. Falhas. Se quiser, você pode pegar seu celular e pesquisar no Google por funcionários descontentes. Quando as pessoas trabalham para organizações e não têm um bom desempenho, elas são demitidas. Independentemente do que, elas têm baixo desempenho. E foi em um dia que pesquisei no Google sobre funcionários descontentes que não acreditei no que vi. Pesquise no Google. O Google decepcionou funcionários. Eu disse para pesquisar no Google sobre funcionários do Grantat e você verá muitos. O que aconteceu? Sua internet está funcionando? O que é um funcionário descontente? Sim. Um funcionário descontente é alguém insatisfeito com seu trabalho ou posição na empresa. Esses funcionários têm menos probabilidade de dar o melhor e, se não forem abordados, podem influenciar como outros funcionários se sentem em relação ao trabalho e à organização. Sim, meu caro funcionário. Sim. Falta de motivação e envolvimento, pausas excessivas, atrasos aparentes, atitude negativa e busca ostensiva por outro trabalho ou reclamações irracionais sobre o trabalho. Há mais coisas neste emprego de Neto. Como lidar com um funcionário descontente? Número 1. Permaneça sempre profissional. Número 2. Trate dos problemas em particular. Número 3. Documente tudo. Número 4. Não dê poder a eles. Minimize e ofereça solução. Não perca a esperança num funcionário. Entenda o problema e olhe o quadro maior da situação. Outros funcionários insatisfeitos. Mas existem mais artigos. Sim. Pegue outro. História funcionários insatisfeitos? Tem mais. Alguém mesmo? Funcionários insatisfeitos são aqueles que estão infelizes ou insatisfeitos com seu trabalho ou ambiente de trabalho. Eles podem se sentir desvalorizados, mal pagos, sobrecarregados ou maltratados pelos empregadores, colegas de trabalho ou pela empresa como um todo.
Esses funcionários insatisfeitos podem ser um problema significativo para as empresas, já que suas atitudes e comportamentos negativos podem afetar a produtividade, o moral e o ambiente de trabalho como um todo. Eles também podem adotar comportamentos disruptivos ou prejudiciais, como espalhar boatos, cometer furtos ou sabotagem, ou até mesmo praticar atos de violência. É essencial que os empregadores realmente abordem de forma eficaz as preocupações dos funcionários insatisfeitos e tentem resolver os seus problemas antes que eles se agravem. Isso pode envolver melhorar a comunicação, oferecer treinamentos ou recursos adicionais, tratar de questões no ambiente de trabalho como bullying ou assédio, ou até mesmo oferecer serviços de aconselhamento e mediação. Sim, um funcionário insatisfeito geralmente começa a trilhar esse caminho por acreditar que não foi tratado de forma justa. Você sempre acredita que não está sendo tratado de forma justa. Esse é outro motivo pelo qual a consistência na forma como promoções, demissões ou medidas disciplinares são conduzidas é uma reclamação comum dos funcionários e pode afetar o moral. Alguém potencialmente violento, isso pode ser um fator desencadeante. Não é causa raiz, mas sim um gatilho. Não importa o quanto uma organização tente ser consistente ou justa. Alguns funcionários sempre percebem inconsistência. A organização deve comunicar os motivos por trás de decisões ou ações pessoais sempre que possível. Explicar o porquê. Explicar o motivo pode ajudar a evitar alguns desses problemas. Nunca será perfeito, mas buscar consistência e justiça ajuda a reduzir os riscos de funcionários insatisfeitos, até mesmo daqueles que nunca serão violentos. Mais alguma coisa? Sim. Às vezes, um único evento ofende um funcionário. Em outras ocasiões, uma política da empresa ou uma série de situações leva ao aumento da insatisfação do funcionário. O comportamento varia, então esses sentimentos se manifestam de formas diferentes dependendo do estilo de comunicação, personalidade e nível de autoridade. Em vez de procurar a gerência, membros da equipe Grandal compartilharam sua desaprovação com colegas de trabalho. Mais artigos. Como reconhecer e lidar com um funcionário insatisfeito em 10 passos. Funcionários insatisfeitos são como maçãs podres. Eles podem estragar tudo ao redor. Se você perceber que a produtividade da sua equipe diminuiu ou notar algum atrito entre os membros, pode ser que haja um funcionário insatisfeito entre vocês. Mas como reconhecer que um funcionário está enfrentando problemas? E, depois de identificar esses sinais, como você deve lidar com o funcionário insatisfeito? Como reconhecer funcionários insatisfeitos? Funcionário. Ausências de pista. Ausências de pista. 2. Realizar avaliações de desempenho. 3. Acompanhe os feedbacks negativos de outros membros da equipe. Número 4. Anote uma atitude negativa persistente. 5. Verifique funcionários descontentes em mídias sociais. Sim, é muito importante. Funcionários demitidos e postagens em mídias sociais. Sim. O que você deve fazer? Os empregadores devem se preocupar com publicidade negativa. Você deve ter sistemas para monitorar o perfil nas redes sociais e navegar nessas situações eficazmente. Qualquer outro que eu possa apenas descrever. Funcionários descontentes podem usar mídias sociais para desabafar frustrações com o empregador ou colegas. Plataformas sociais fornecem um fórum público para indivíduos expressarem pensamentos e opiniões.
o que pode ter consequências positivas e negativas. Funcionários descontentes podem usar as mídias sociais publicando comentários ou avaliações negativas sobre seu empregador ou colegas. Prejudica a reputação da empresa e relacionamentos com clientes. 2. Compartilhamento de informações confidenciais. Funcionários, inadvertidamente ou intencionalmente, compartilham dados confidenciais, como segredos comerciais, informações de clientes ou dados internos, prejudicando a competitividade ou violando leis de privacidade. Intimidação e assédio colegas. Funcionários descontentes usam mídias sociais e intimidar ou assediar colegas, criando ambiente hostil e prejudicando moral equipe. 4. Disseminação de informações falsas. Funcionários compartilham informações falsas ou enganosas sobre a empresa ou colegas, prejudicando a reputação de indivíduos ou da empresa. Sim. Então você vê que quando as pessoas são funcionários descontentes, elas podem dar uma impressão negativa sobre uma boa organização. E é isso que estou tentando dizer. O ministério é o melhor trabalho. Eu sou médico. Estudei medicina por 7 bons anos e agora estou no ministério. E eu estou te dizendo que é uma bênção estar no ministério. E aqueles que brincaram com isso perderam tudo. Eles perderam tudo. Não se engane sobre o que é um ministério. As pessoas que não se saíram bem no ministério só têm a si mesmas para culpar. A igreja ofereceu uma plataforma para as pessoas trabalharem para Deus. É só isso. E ninguém vai pegar dinheiro e vir despejar na sua cabeça. Veja, as pessoas ganham muito dinheiro e usam mal o dinheiro delas. Eu vejo meus missionários, muitos deles, construindo casas. O último que eu, missionários das cidades e vilarejos, eles construíram casas. Tem algum missionário aqui assim? Você construiu sua própria casa onde você não quer se levantar. Vocês construíram suas próprias casas? Sim, ainda não está pronta. Não. Estou dizendo que você construiu uma casa. Eles sentam. Você tem missionários que construíram casas, mas você vê que em missões diferentes, um vai construir uma casa, outro não vai construir. Na mesma cidade, é assim mesmo. Missionários construíram escolas com 2 andares, em cima e embaixo. Vá lá conferir. Conseguiram financiamento. 3 salas de aula, $95 mil. Sim, sem piso, sem nada. E eles construíram muitos missionários por toda parte. Às vezes eles conseguem fazer isso. Eles conseguem construir uma escola, mas não conseguem construir uma igreja. Eles não conseguem nem colocar uma porta, mas conseguem construir suas próprias escolas. Tantas coisas. Então, o ministério é uma grande oportunidade que alguns funcionários insatisfeitos querem usar para lançar calúnias. Sim, mas olhe ao redor. Todos nós que estamos no ministério trabalhando para o Senhor, continuamos sendo as mesmas pessoas trabalhando e estamos felizes. É por isso que é muito raro e incomum ter funcionários insatisfeitos na nossa organização da igreja. É muito incomum, sim. Por isso é tão estranho para nós. Sim, é muito estranho e muito raro. Não deixe ninguém te enganar sobre o trabalho da igreja. Sim. Tem pessoas que criticaram o ministério e agora estão pedindo esmola. Estão indo de casa em casa, de escritório em escritório, pedindo dinheiro. A Bíblia fala sobre pedir esmola. Tenho vergonha de pedir esmola. O que? Tenho vergonha. Não. Você já me viu chegar para te dizer que não é que eu realmente queira te pressionar, mas eu não tenho absolutamente nenhum dinheiro para o resto da semana? Sem pressão psicológica. Então, o que eu quero que você saiba é que essa é uma oportunidade de ouro. Sim, não deixe ninguém te enganar. Sim, não deixe ninguém te enganar e te fazer pensar que ministério, na verdade, é algo ruim. Pelo contrário,
Olhe para todas as suas empresas em Gana que fecharam. Pergunte a si mesmo se aquela ali fechou ou não. Sim. Enquanto isso, de norte a sul, pela imensa graça de Deus, em mais de 90 países ao redor do mundo, estamos construindo e trabalhando arduamente. Então Deus vai nos abençoar e eu quero que tenhamos um novo começo. Então, amanhã de manhã, quando chegarmos, a primeira coisa que faremos será orar por um novo começo em nosso ministério. Amém. Acredito que, um novo começo, há pessoas no ministério em tempo integral. Há pessoas em tempo integral. Sejam pastores leigos. Vocês devem ser pastores leigos, fazer o seu trabalho e então também ser pastores como todos nós fizemos por anos. Então esta igreja vai funcionar melhor do que nunca? Oh sim, melhor do que nunca. E você fará parte da igreja que está funcionando lindamente. Aleluia! Levantem as mãos. Pai, obrigado pela bênção. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus.